Glória a Deus. Saúde os irmãos com a paz de Jesus. Amém? Glória a Deus. Pegue sua Bíblia, por gentileza, abra ela. Evangelho de Jesus, segundo Lucas, capítulo de número 8, versículo 22 ao 25. Glórias a Deus. Hoje é o culto da vitória. E nós sempre esperamos do Pai uma vitória. Essa vitória deve vir necessariamente, precisa brotar da sua palavra. Amém? É a palavra de Deus que nos encaminha para uma vida vitoriosa. Não existe palavras mágicas, não existe varinha de condão, não existe outra coisa, irmãos. Não existe simpatia. E desculpe aqueles que talvez nos escutem pela rádio. Quero saudar os irmãos, a toda a audiência da Voz FM. Quem nos assiste, talvez você tenha o hábito de amarrar uma fitinha vermelha. Eu vejo isso no dia a dia, na janela, lá onde você abre a janela, colocar um sal grosso, mas isso não passa de crendice popular. A grande verdade é o que está escrito na palavra de Deus. Amém? Essa é a grande realidade. Se nós queremos entender a verdade, esta é a verdade. Amém? A palavra de Deus nos diz no capítulo 8, verso 22, e esta é a palavra de Deus. Certo dia Jesus disse aos seus discípulos, diga discípulos, vamos para o outro lado do lago. Eles entraram num barco e partiram. Olha que interessante, verso 23. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado, e eles corriam grande perigo. Verso 24. Os discípulos foram acordá-lo, chamando: mestre, mestre, vamos morrer. Ele se levantou e repreendeu o vento e a violência das águas. Tudo se acalmou e ficou tranquilo. Versículo 25, onde está a sua fé? Perguntou ele aos seus discípulos. Amedrontados e admirados, eles perguntaram uns aos outros: quem é este que até aos ventos e às águas dá ordens, e eles lhe obedecem? Oh glória, amém? Tome o seu assento aplaudindo ao nome de Jesus. Glórias a Deus. Oh maravilha! Quem acredita que esse Jesus está vivo? Então dê um glória para ele aí, aleluia. Glória a Jesus de Nazaré, maravilhoso é o seu nome. Meditava nesse texto, queridos, e me chama a atenção logo no início da leitura que Jesus fala. O escritor Lucas, médico, que relata o evangelho, certo dia ele diz assim: Jesus disse aos seus discípulos. E aí por isso que eu destaquei esta palavra discípulos com você, eu pedi para que você repetisse, porque é uma coisa que às vezes a gente não percebe o peso que tem esta palavra discípulo. Discípulo, que é discípulo, pastor Carlos? Discípulo é aquele que segue, é seguidor, é imitador do mestre, daquele que ele segue, daquele que ele imita. Então discípulo é aquele que segue os passos, vai na sombra, vai no caminho, vai atrás, vai observando, vai aprendendo, vai reparando, vai imitando, vai repetindo, não apenas as palavras, mas as atitudes, a sua vida. E a grande diferença entre um aluno e um discípulo é essa, que o aluno ele aprende a teoria, ele aprende o conhecimento, ele adquire o saber, mas o discípulo, além disso, ele pratica os atos do seu mestre. Então, a palavra diz que Jesus diz aos seus discípulos: vamos para o outro lado do lago. Agora, você há de convir comigo que, será que Jesus não sabia o que iria acontecer? Será que Jesus não sabia do tempo, não sabia do que estava para acontecer em alguns instantes? É claro que ele sabia. E aí eu meditava nisso e eu entendia que assim como esses discípulos naquele tempo estavam com o mestre, eu e você hoje, nós somos pessoas que nos autodenominamos discípulos de Cristo. Nós somos aqueles que somos chamados discípulos de Cristo. É assim que nós nos entendemos, como aqueles que seguem a Cristo,
aqueles que seguem o seu ensino, aqueles que praticam as suas obras, aqueles que se comportam, andam segundo ele andou. É assim que nós andamos, ou pelo menos deveríamos, ou então tentamos andar. Esta que é a realidade. É claro que ali ou aqui nós falhamos, isto é perfeitamente compreensível. Nós não somos impecáveis quando aceitamos a Cristo, mas nós nos esforçamos, porque há em nós a vida de Deus, há em nós a vida do Cristo, através do seu Espírito, nos fortalecendo. Só que quando eu e você assumimos esta identidade, escute isso, de discípulos, então nós temos que entender que nós estamos, para então nos tornarmos tal ou tais, é como se nós então estivéssemos nos matriculando em uma grande escola. Significa dizer isso, porque ser discípulo não é algo que você se torna de hoje para amanhã. Faz 12 anos que eu estou caminhando com Cristo, eu estou aprendendo a cada dia. Eu pretendo amanhã ser melhor do que hoje, eu pretendo amanhã não cometer o erro de hoje. Eu não sei você, mas eu pretendo amanhã dar bom dia ao Espírito Santo e pedir que Ele me ajude a caminhar amanhã melhor do que eu caminhei hoje, porque com certeza hoje, em algum momento eu falhei contra a santidade desse Deus maravilhoso. Então quando eu me auto-entendo, ou quando eu me autodenomino discípulo, eu preciso entender que eu estou matriculado, como se eu estivesse matriculado em uma grande escola, não pequena, grande, e que possui um ano letivo muito maior ainda, talvez o maior ano letivo que você já viu. E que nessa escola e neste ano letivo que não tem, ele tem começo, mas ele não tem hora para terminar, porque é somente quando as trombetas soarem. Nesse período de estudo, nessa escola, existem matérias que eu e você vamos estudar. Existem matérias que nós seremos ali apresentado a matéria A, B, C, nós vamos aprender com ele. E entre estas matérias tem uma que eu aprendo aqui nesse texto: aprender a confiar no Mestre. Diga para o seu irmão, uma matéria é aprender a confiar no Mestre. Agora pergunte para ele: você confia no Mestre? Confiar no Mestre não é fácil, pastor Hélio. Já está na pós-graduação, né? Na segunda, na terceira. Confiar no Mestre é uma matéria que não é fácil. Confiar no Mestre é fácil, porque eu sei cantar aquele louvor: Pai, eu confiarei, Pai, eu confiarei. Ou então eu sei cantar, eu sei confiar. Mas uma coisa é nós falarmos que nós confiamos, outra coisa é nós de fato e de direito confiarmos no Mestre. Porque quando nós começamos a aprender, a lecionar esta matéria, esta disciplina, nós vamos ter que entender alguma coisa muito interessante, que essa disciplina de confiar no Mestre, ela vai contra a lógica dos homens, ela vai contra a lógica do saber humano, da sabedoria humana, ela vai contra a lógica dos livros, das bibliotecas, das biografias, das pesquisas, ela vai contra a lógica da ciência, que o que é algo científico, é algo que é comprovado por meios científicos em laboratório, então passa-se a ensinar porque está provado cientificamente. Não só contra a ciência, mas vai contra a lógica da natureza, inclusive. Vai contra a lógica da natureza. Daí vem o sentido do Mestre nos colocar em muitas situações que muitos sábios diriam e dirão: não pode ser Deus nesse negócio. Daí vem a lógica de alguns não entenderem processos que nós passamos, situações que eu e você enfrentamos, vales e desertos que passamos, provações, tantas coisas que é necessário, porque não sei, mas temos que passar. Porque algo eu entendo nesse texto, que nós podemos não entender por que é tão difícil algumas coisas que acontecem, mas a grande verdade é que eu e você, sendo discípulos, o magnífico reitor, eu falo magnífico porque
O pronome de tratamento para chamar um reitor é vossa magnificência. Então, aqui como reitor, ele é magnífico. Ele pode, como aquele que ministra esta matéria, aprender a confiar no mestre. Ele pode, e só ele pode fazer este convite para mim e para você. Embarque aí em um lago, que vai acontecer um rebuliço aí daqui a pouco, mas embarca e atravessa para o outro lado. Ele tem direito, ele pode, ele tem direito. Por quê? Porque eu e você nos matriculamos, estamos ali assentados e estamos dizendo que somos discípulos. Então ele pode lecionar sobre as nossas vidas. Quem está me entendendo diz amém? Aleluia. Então ele pode nos convidar a atravessar o lago. E que lago seria esse, Carlos? Eu não sei que lago é o lago que você precisa atravessar, Ramos. Eu não sei que lago, Juliano, eu não sei que lago você precisa atravessar. Eu não sei se o lago que ele te convida a atravessar, ele é muito largo ou ele é mais estreito. Eu não sei se o lago que você precisa atravessar, ele é mais fundo ou ele é mais raso. Eu não sei te falar, eu não sei porquê. E não há como ser exato, porque para cada um há uma espécie de lago para atravessar. E eu vou te dizer algo, não tem como escapar. Se o mestre te convida a atravessar, meu irmão, quanto antes você embarcar na canoa e começar a atravessar, é melhor. Você sofre menos, você fica menos angustiado, você evita de a tua pressão subir, você evita de ganhar uns quilinhos, porque aí você fica ansioso, e quanto mais ansioso, você come mais bobeira, e mais você engorda, mais sedentário. Quanto mais ansioso, a tua saúde, ela reflete problemas ali de ordem de depressão e etc. Quanto mais ansioso, quanto mais apreensivo, quanto mais a dúvida entra, o medo te paralisa, você fica ali na beira do lago, não sei se entro no barco, não sei se fico, atravesso ou não atravesso. Quanto mais a dúvida permeia o seu coração, o medo chega, ele paralisa. E o medo, segundo um amigo meu, é inibidor de potencial. Ele inibe o teu potencial. Quem sabe, se você olhasse com os olhos de Deus, não seria tão difícil você pular dentro da barca e seguir, aprender a confiar e seguir a voz do mestre. Mas não, você não confia, o medo chega, ele te paralisa e o teu potencial fica inibido, fica amortecido, fica anulado. Mas tem uma coisa interessante aqui nesta matéria de aprender a confiar no mestre, que independente do tamanho do lago que você tem que atravessar, independente do tamanho do lago que eu tenho que atravessar, independente do tamanho do lago que nós teremos que atravessar, todos eles terão que ser atravessados. Com chuva ou sem chuva, com vento ou sem vento, tempestade ou não, água no barco ou não, raios e trovões ou não, dificuldades ou facilidades, todos terão que atravessar o lago para ser aprovado na matéria de aprender a confiar no mestre. Aleluia. Todos teremos que atravessar. Ah, mas eu não quero. O problema é seu. Eu não quero, eu vou ficar aqui. Então você vai ter dificuldade, porque este professor, ou melhor dizendo, este reitor, ele tem métodos específicos. Ele tem uns peixes gigantes que pode engolir. Ele tem algumas coisas, ele tem animais que podem vir falar. Ele pode usar aquilo que nós não imaginamos. Ele pode estreitar as coisas, ele pode afunilar o financeiro, ele pode estreitar as oportunidades, ele pode tocar, ele pode fazer o que ele quiser, porque ele é dono da vida, dono do mundo e de tudo que há. Porque a palavra diz que pelo poder da sua voz, tudo o que se vê foi criado por aquilo que não se vê, que é a sua palavra. O certo é, queridos, que nós teremos que atravessar. Quer ser aprovado, quer ter a vitória de Deus, quer receber vitória, diga para o seu irmão, vai ter que atravessar o lago. E aí a gente começa a entender no texto algumas coisas interessantes. O texto vai falar assim: eles entraram num barco e partiram. Aleluias. E eu começo a entender algo legal aqui, irmãos, que depois que a travessia do lago começa, não tem como voltar atrás. Depois que começa a travessia,
Depois que você entrou e começou a remar, e começou a ir mar adentro, ou lago adentro, ou rio adentro, depois que você já entrou, você já entendeu que tinha que entrar, você já entendeu que tinha que confiar, que tinha que atravessar, e começou, irmão, não dá mais para voltar. Ah, mas eu dou um jeitinho de voltar. Não dá mais não, é melhor não. No mesmo livro, Lucas 9:59, algo muito forte, irmão, um texto que você conhece, mas escute. Olha o que o Senhor disse. A outro disse: siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. E Jesus lhe disse: deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vai e proclame o reino de Deus. Ainda outro disse: vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Ninguém. E quando ele fala que ninguém, é porque é ninguém. E quando ele fala aqui, para você entender um pouquinho melhor, não era uma situação aqui literal. O pai dele já estava morto e ele já teria que ir lá enterrar o seu pai, só fazer o velório e voltar. Aí você vai pensar: meu Deus, mas que Jesus severo, que Jesus mau, não é capaz de deixar enterrar o seu próprio pai. Não é isso. O que o texto está dizendo aqui no original é que eles tinham o costume de cuidar o pai na velhice e de enterrar o seu pai, era uma obrigação. Então o que ele está dizendo? Deixa eu voltar, deixa eu passar os últimos anos, deixa eu viver mais com meu pai, até que ele venha a falecer, e depois eu vou te seguir. E aí o Senhor está dizendo: não, deixa que os mortos sepultem os seus mortos, porque se você recebeu vida, você não pode mais olhar para trás, você precisa olhar para frente, ou melhor dizendo, olhar para o alto, de onde vem a tua redenção, de onde vem a tua vitória, de onde vem o teu socorro. É para os montes, é para o alto, é para o Senhor da glória, é para aquele que detém a chave de tudo aquilo que eu e você necessitamos e precisamos nesta vida e na que virá na vindoura. Nós temos que olhar para o alto, não há como olhar para trás. A parábola do semeador também é muito criteriosa em dizer que de 4 terrenos que a semente é semeada, e a semente é a palavra, apenas um prosperou. A semente cai na beira do caminho, as aves vêm e comem, significa que aquele que ouviu a palavra se alegrou, mas deu lado, Satanás veio e retirou a palavra, então ele voltou atrás, ele se esqueceu do Senhor. O segundo, ali a semente ela cai em terreno pedregoso, e não tem como criar raiz, então recebe a palavra, se alegra um pouco, mas daqui a pouquinho nas dificuldades, não tem como, não tem raiz, então morre. E daqui a pouquinho diz que outro foi no meio dos espinhos, cresceu a planta, e os espinhos também, e os espinhos sufocaram aquela planta, ou seja, aí ele vai traduzir dizendo que os desejos, os prazeres desta vida, as preocupações desta vida, as riquezas, sufocaram e não prosperou. Mas ele vai dizer, num terreno, dos 4, em um, terra boa, terra fértil, coração daquele que é adorador, coração daquele que renuncia, coração daquele que se humilha para o alto, para o grande, para o poderoso, coração daquele que mata o eu, para dizer que ele é. Esta terra boa, a semente caiu, e ali sim, germinou, e deu uma colheita boa de 100 por 1, quem pode dizer amém? Esta terra boa é o coração daquele que avança. Esta terra boa é a vida daquele que atravessa o lago. Esta terra boa é a vida daquele que confia, que ainda que hoje o vento esteja forte, ao ponto de, como disse o texto, jogar as águas para dentro do barco, eles estavam correndo risco de morte, o pavor era grande, eles declararam: mestre, vamos morrer, porque o cenário era terrível, mas aquele que confia no mestre sabe que ainda que morra, viverá.
Aquele que confia no Mestre sabe que não acaba aqui, que há uma eternidade para estar com o Senhor. Aquele que confia no Mestre conhece o sermão das bem-aventuranças, que ele chora hoje, mas lá ele será consolado. Alabassuri bicomandara série andará. Não adianta voltar, queridos, não dá para voltar. Como se não bastasse, o escritor aos Hebreus no capítulo 10, ele fala que o Senhor não se agrada dos que retrocedem. Não se agrada. Terrível coisa é cair na mão deste Deus. Então não tem mais, amado. Você começou, você está aqui, você está adorando, e quando eu digo aqui não é sementes da fé, é na presença de Deus. Você está diante do Eterno, confessou, entregou a sua vida. Você mudou a sua história, você carrega a bandeira do Evangelho de Jesus Cristo, do Evangelho salvífico, salvador, como dizia o Yuri, pela fé, pela graça. Você carrega uma transformação que vem sobre você, pela virtude do Espírito Santo. Você carrega uma palavra de vitória para quem está morto, de quem está derrotado, uma palavra de vida para quem está morto. Então, se você está nesse grupo, matriculado nesta escola, você não pode voltar atrás. Você deve olhar para frente, para o alvo. Como Paulo disse, não olhe para trás. Não que eu já tenha alcançado ele, não, mas deixando para trás as coisas que para trás ficam, vou adiante, rumo ao alvo da soberana vocação em Cristo Jesus. Oh, glórias a Jesus de Nazaré. Diga para o seu irmão, não tem como voltar atrás. Aleluia. Durante a travessia, em alguns momentos o mestre se cala. Isso é algo complicado, irmão, porque na travessia aí pastor Everton, é uma das pós, né, que o senhor tem, né? Que em algum momento da travessia o mestre se cala. Missionária Márcia, ele não fala. E a senhora sabe disso. Em alguns momentos ele não fala a palavra, simplesmente não fala. Você ora, você busca, você consagra, você chora, você faz beicinho, e ele não fala. Só que ele não fala, mas ele está ali. Porque apesar de ele se calar no barco, ele não se ausenta do barco. O texto fala que ele adormece, mas ele está lá no barco. Ele pode estar em silêncio para você, mas ele está no teu barco. Ele pode não estar respondendo os teus questionamentos, mas ele está no barco. E isso é motivo para você se alegrar. Ele não sai do barco daquele que é fiel, daquele que é adorador. Oh, lamandaramancho, labacandaramanai. Ele não sai. Efésios no capítulo 1 diz: quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, que é o Evangelho de Jesus, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Há um selo na tua vida. O Consolador está em você, aonde quer que você esteja. Ah, mas eu errei, pastor, eu pequei. Ele está ali para te convencer do pecado, para te consolar e te direcionar para o caminho novamente. Ele não te abandona. Como é que você sabe disso, pastor? Pela palavra eu sei disso. Só a palavra já é suficiente, mas por experiência própria, de estar caído, de estar no lodo, de ter feito coisas erradas que sabia que não era para ter feito, de achar que estava sozinho, que ele havia me deixado, mas daqui a pouco uma voz lá no íntimo: ei filho, me dá a tua mão, porque eu quero te levantar novamente. O teu lugar não é caído, o teu lugar é de pé na minha presença.
Ele não é como o homem não, que fica bravo, magoado comigo e com você, vira as costas, não. Ele se entristece, a palavra diz, mas Ele não nos abandona, Ele é diferente de nós. Ah, Jesus. O profeta Isaías vai falar algo muito forte, muito forte. Nós estamos falando que em algum momento Ele se cala, porém nunca se ausenta. O profeta Isaías vai falar algo muito forte, capítulo 49, verso 15 e 16. Pode uma mãe que ainda amamenta o seu bebê se esquecer dele? Pode uma mãe que ainda amamenta não ter compaixão do filho que gerou? Todavia, ela pode, ele vai dizer, mas eu, o Senhor, não me esquecerei de ti. Isto é uma palavra, irmãos, que você precisa guardar. Mas eu, o Senhor, tenho você gravado. Eu tenho você como memorial diante de mim. Ele conhece os nossos detalhes, queridos. Ele conhece o que precisamos, o que estamos passando. Ele conhece a dificuldade, Ele conhece a dificuldade, Ele conhece o teu problema, o meu problema, Ele conhece o que estamos vivendo, o dilema, o problema, o drama, Ele conhece aquilo que nos aborrece, Ele conhece o que nos faz sofrer, Ele conhece o que nos angustia. Ele pode estar calado para um tratamento, uma estratégia, um trabalhar, um propósito. Chame do que você quiser. Ele pode estar calado, mas Ele continua no teu barco. Não se esqueça disso. Oh, receba esta palavra. E durante a travessia, irmãos, inevitavelmente virão fortes ventos e tempestades. Isto é algo que eu aprendo no texto. Durante a travessia do lago que tem para nós atravessarmos, haverá, inevitavelmente, haverá o que, pastor? Já disse, fortes ventos e tempestades. O que é isso, pastor? Ele vai nos provar. Ele vai provar a nossa fé. Essa é outra pós, né, pastor Ego? Ele vai provar até onde você aguenta, até onde você vai continuar confessando o nome dele, até onde você vai continuar resistindo tudo e sendo crente no nome dele. Ora, se ele foi tentado no deserto, a palavra diz que nem o filho o pai poupou. Você acha que nós não seremos testados, provados, ou vou melhorar isso, aperfeiçoados pelas mãos do Eterno para receber a coroa que está sendo preparada para nós? Nós seremos provados. Os grandes foram provados. Hebreus 11:17, só uma referência. Não precisa nem de outra, escute. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho. E eu vou repetir: quando Deus o pôs à prova. Isso significa que Ele vai nos provar. Jesus foi provado no Getsêmani. Ele estava em agonia de morte. E o fato que ele viveu de transpirar sangue é real. A ciência explica. O Juliano Som, daquele grupo Livros para Adorar, tem uma ministração dele que ele explica. Ele lê um relato médico, de um médico que descreve aquele fenômeno. É tremendo. Tem mais ou menos uns 15 minutos de leitura, mas você não aguenta nem chegar na metade da leitura. Você desaba. Porque aquilo é possível, mas diante de uma aflição e de uma dor e de uma angústia que eu e você jamais passamos ou imaginamos. Ele foi provado. Ele foi esmagado.
Ele disse: Pai, se possível, passa de mim. Se possível, passa. Se possível, você fala muito isso, talvez para Deus. Pai, se possível, me ajuda. Se possível, me livra. Se possível, me desvia daquele irmão, daquela irmã, daquele parente. Se possível, me desvia daquele chefe. Se possível, faz isso. Se possível, faz aquilo. Mas a oração dele termina dizendo: contudo, seja feita a tua vontade. Então, irmão, na travessia vai ter vento, tempestade, vai ter raio, vai ter trovão, vai ter dificuldade, vai ter provação, mas eu e você precisamos entender que nós vamos chegar do outro lado. Nós vamos chegar. Aliás, afinal, a matéria é aprendendo a confiar no Mestre. Olha que matéria interessante. E por último, sem fé é impossível agradar a Deus. Irmãos, eles estavam com o mestre dentro do barco. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Os discípulos foram acordá-lo quando tudo aconteceu. Mestre, vamos morrer. Ele estava dentro do barco, os discípulos tinham consciência que eles estavam dentro do barco. Mas o desespero tomou conta, o medo tomou conta, bloqueou, anulou a fé. Irmão, sem fé a Bíblia diz que é impossível. O que é fé? Você já sabe, Hebreus 11, é o firme fundamento ou a certeza das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. Então, se eu e você confiamos e cremos somente no que é visível, isso não é fé. Paulo vai dizer que esperança não é esperança naquilo que se vê, naquilo que se toca, mas esperança é naquilo que não se vê. A fé é a confiança daquilo que vai acontecer. Então eu não estou dizendo que a tua fé colocada em prática, escute isso, vai manipular as mãos de Deus para fazer o que você quer. Não é isso que eu estou dizendo. Então a minha fé vai fazer o que eu quero. Pai, eu quero um Porsche. Não é isso. Pai, eu quero um apartamento na praia. Não é isso. A fé alinhada com a vontade soberana de Deus vai fazer o milagre, o sobrenatural, romper o natural, e os teus olhos, se você tiver fé, vai contemplar o milagre do Senhor. Se você conseguir confiar no Mestre, os teus olhos verão milagres extraordinários em todas as áreas da sua vida. Se eu e você aprendermos a confiar no Mestre, se eu e você aprendermos a confiar no Mestre, lembre-se, silêncio não significa ausência. Dificuldade, cenário feio, tragédia diante dos olhos, não significa ausência. Está tudo aqui, está dito. Dificuldade, desafio para atravessar, é matéria que eu e você estamos matriculados. Mas se eu e você aprendermos aquilo que está aqui no texto, que Ele está no barco, e que Ele tem poder, e que quando Ele quiser, e na sua soberania, Ele ordenar tudo aquilo que é para nós impossível, vai se tornar possível, porque nada é impossível para o nosso Deus. Se você aprender a crer, você vai prosperar. Se você aprender a crer, a sua vida vai mudar. E aí tem um texto em Isaías que também pastor Everton gosta muito, capítulo 1, 19 e 20. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Aleluia! Mas se quiserdes, você quer ou não? Amém ou não amém? E se ouvirdes, ouça, porque Ele não estar falando não significa ausência, não significa que Ele não está. Ele está presente e Ele vai fazer, então somente creia. Ele quer fazer, entenda algo, irmãos, Ele não chamou os discípulos para morrer naquele lago. Então quando você estiver atravessando algo difícil, não murmure. Não, a última coisa que você vai pensar, aliás, você nem vai pensar nisso que eu vou falar agora.
é em desistir. Por quê? Por pior que esteja a situação, entenda algo. É um lago que você precisa atravessar, não tem para onde fugir. Você vai ter que atravessar o lago da dificuldade, da escassez, o lago do conflito, o lago da contenda, o lago de tudo. Vai ter um lago para você passar. Mas entenda que o convite do mestre é para que você chegue do outro lado. E quando você aprender a confiar nele, então você vai entender, porque não é pela tua lógica, a tua força, o teu braço, porque você vai olhar para isso e vai ver que não dá, mas é pelo poder dele, pelo braço dele, pela força dele, pelo propósito dele, pelo agir dele. Agindo Deus, quem impedirá? É pelo agir dele que você vai cruzar e vai chegar do outro lado e vai cantar o hino da vitória. E vai cantar como Miriam cantou. E você vai atravessar do outro lado. E vai atravessar do outro lado. E o hino da vitória você vai cantar para a glória do nome do Senhor. Então não desista, não jogue a toalha como os discípulos. Não diga que acabou, não diga que vai morrer, não tome posse da derrota, não amaldiçoe a sua vida, a sua casa, a sua família, o seu emprego. Não faça essas coisas, pelo contrário, não desista, mas entenda que você vai chegar do outro lado. Em algum momento ele se levantará, vai repreender a ventania que te assombra, vai repreender o vento forte, a tempestade. Em algum momento ele vai fechar a boca do leão que está rugindo. Em algum momento ele vai bradar e vai fazer um milagre acontecer na tua existência. Quem acredita diz amém. Então dê um aplauso a esse Jesus.